Olá, pessoal. Que bom estarmos juntos hoje para conversar sobre um tema que eu garanto tem o poder de transformar a nossa vida com Deus. Mordomia cristã. Sei que quando a gente ouve essa palavra, mordomia, talvez a primeira coisa que venha à mente seja dinheiro, dízimo, se oferta. E sim, vamos falar sobre isso. Mas a mordomia cristã é infinitamente maior e mais bonita do que apenas a nossa relação com as finanças. Para começar, quero lançar uma pergunta fundamental que muda tudo. De quem é tudo o que você e eu possuímos? Nosso salário, nossa casa, nosso carro, nossos talentos, nosso tempo, até mesmo o nosso corpo. A Bíblia é muito clara sobre isso. No Salmo 24, o salmista Davi diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Percebem a dimensão disso? Deus é o dono de absolutamente tudo. Nós não somos os donos, somos os administradores, os mordomos daquilo que pertence a Ele. Desde o início, lá em Gênesis, a tarefa que Deus deu ao ser humano foi a de cuidar, de administrar a criação. Então, o que é ser um mordomo cristão? Pensem comigo, é administrar com fidelidade e com amor tudo o que Deus nos confiou. E esse tudo inclui o nosso tempo, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, os nossos dons, os nossos bens e as oportunidades que Ele nos dá. E tudo isso com um propósito: para a glória de Deus e para o bem das pessoas ao nosso redor. Uma vida inteira para Deus. E isso muda a nossa perspectiva, não é? A nossa vida com Cristo não se resume a 1 ou 2 horas no domingo. A redenção que Jesus nos oferece na cruz não é só para salvar a nossa alma para a eternidade, mas para redimir a nossa vida inteira, aqui e agora, cada segundo do nosso tempo, cada decisão que tomamos com o nosso corpo, cada conversa em família, cada hora no nosso trabalho. Pense no seu tempo. Como você tem usado as 24 horas que Deus te dá todos os dias? Há espaço para a oração, para a leitura da palavra, para o descanso que renova, para servir alguém? Pense no seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como temos cuidado dessa casa com pureza, com saúde, com equilíbrio? Pense nos seus talentos. Aquele dom que você tem para música, para organizar, para ensinar, para conversar, para cozinhar, tudo isso vem de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a usar esses dons para edificar a igreja e abençoar o mundo. A mordomia cristã é sobreviver cada área da nossa vida debaixo do senhorio de Cristo, entendendo que tudo é dele e para ele. E o dinheiro, o lugar dos dízimos e ofertas. Agora sim, vamos falar da parte que geralmente gera mais dúvidas: os nossos tesouros, o nosso dinheiro. Se Deus é o dono de tudo, Ele também é o dono das nossas finanças. A Bíblia nos dá princípios muito claros sobre como lidar com os recursos que Ele nos confia. A nossa contribuição deve ser feita com alegria, com regularidade, com planejamento e sempre colocando Deus em primeiro lugar. Mas aí vem a grande pergunta: e o dízimo? Ainda é válido hoje na graça? Olha que interessante, muito antes da lei de Moisés, já vemos homens de Deus praticando o dízimo como ato de adoração. Abraão, nosso pai na fé, depois de uma grande vitória, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Jacó, depois de um encontro transformador com Deus, fez um voto dizendo: De tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Depois, na lei, o dízimo foi institucionalizado. Ele era santo ao Senhor e tinha um propósito claro: sustentar os levitas que cuidavam do templo, promover a adoração e cuidar de órfãos, viúvas e estrangeiros. Era também um mecanismo de justiça social. E no Novo Testamento, Jesus toca nesse assunto. Certa vez, ao criticar os fariseus, ele disse que eles eram super cuidadosos em dar o dízimo até da hortelã, mas negligenciavam o mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E concluiu: façam estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus não aboliu o princípio, ele purificou a motivação. Ele nos chamou para uma justiça que vai além da dos fariseus. Então, como equilibrar isso? Simples. Nós não estamos debaixo da lei como caminho para a salvação. Ninguém é salvo porque dá o dízimo. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Ponto final. Mas na graça,
como olhamos para o dízimo? Como um princípio sábio, justo e norteador. Ele é um ponto de partida, né? Um padrão histórico de como o povo de Deus honra o Senhor com seus bens. E a graça não nos chama a dar menos, a graça nos move a dar com um coração ainda mais grato e generoso. A graça nos move a ir além do mínimo, a contribuir de forma sacrificial, alegre e superabundante, como ensina a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Não damos para sermos salvos, damos porque fomos salvos. Nossa contribuição não é uma obrigação que nos aprisiona, mas uma resposta de amor e gratidão ao Deus que nos deu tudo, inclusive o seu próprio Filho. O compromisso prático com a igreja. E para onde vai essa contribuição? Ela impulsiona a missão da igreja. É com dízimos e ofertas que sustentamos ministros dedicados ao ensino da palavra, que mantemos o culto, o discipulado e a formação de novos líderes, que realizamos diaconia, cuidado aos necessitados e obras de misericórdia, e que investimos em evangelização e missões na nossa cidade e até os confins da terra. Contribuir é uma forma concreta de expressar nosso amor por Deus, pela sua igreja e pelo mundo que ele tanto ama, trazendo para a prática. Como isso funciona no dia a dia, um princípio poderoso é o dos primeiros frutos. A Bíblia nos ensina a honrar ao Senhor com a primeira parte da nossa renda. Antes de pagar as contas, antes de gastar, separe a parte do Senhor. Isso é um ato de fé que declara: Ele é a nossa prioridade. Uma sugestão prática, que muitos usam como guia, é o plano 10-10-80, 10% para o Senhor. O dízimo, 10% para a poupança e futuro e 80% para viver. Não é uma fórmula mágica, mas um princípio orientador para uma vida financeira saudável e generosa. Deixo algumas perguntas para a sua semana. Onde Deus está te chamando para ser um administrador mais fiel no seu tempo, nos seus talentos? O que hoje está competindo com o senhorio de Cristo nas suas finanças? Qual passo concreto de generosidade você pode dar esta semana? Lembrem-se sempre, a mordomia cristã é amor que administra. Tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Ele em forma de adoração, serviço ao próximo e avanço da sua missão no mundo.